Bom, vamos iniciar aqui um primeiro exemplo de aplicação de simulação de eventos discretos, de simulação aqui no software Arena. Iniciaremos com um exemplo simples, um exemplo mais simples possível aqui, quando a gente utiliza o software Arena para exercícios de simulação. Como já visto anteriormente, todos os módulos aqui a barra de projeto do software já todo instalado na máquina, no computador. Então, a partir desse momento, nós vamos iniciar aqui com alguns exemplos simples. Na medida das próximas aulas, nós vamos avançando os modelos de simulação. Para fazer essa simulação simples, vou considerar o template, os templates aqui básicos do Arena, que é o create, que você vai criar as entidades que chegam nesse sistema. Depois o módulo process, que é onde essas entidades serão processadas, serão transformadas, dependendo do cenário em que você está atuando e simulando. E no final, aqui o dispose, encerrando esse processo. Então, nesse momento, uma dica importante é você colocar todos os módulos, todos os templates aqui, arrastar para a sua área de trabalho, fazer a conexão entre os módulos para depois voltar configurando. Outros templates, outros módulos serão realizados nas próximas aulas, e tem toda uma lógica de qual deve ser colocado primeiro, qual deve ser configurado primeiro. Mas nesse caso específico, nesse exemplo simples, nós vamos começar com a barra aqui de projeto de processos discretos. E nessa barra a gente tem vários módulos aqui que podem ser utilizados. E quando a gente vai iniciar um processo, a gente utiliza sempre o módulo create, onde ele cria aqui as entidades. Eu vou aumentar aqui um pouquinho esse template, vou colocar até um pouquinho maior aqui na área de trabalho. Então a gente tem aqui o create, e reparem que quando ele fica selecionado, se você arrastar um outro módulo aqui na frente do módulo create, ele vai automaticamente fazer a conexão. Então, por exemplo, eu vou pegar o bloco process, que vai ser o próximo item aqui, e vou colocar na frente do create. Repara que a conexão será feita automaticamente. Também pode ser feito da seguinte maneira: eu vou apagar aqui esse process, vou dar um delete, selecionei, vou dar um delete. Quando o create ou qualquer outro módulo anterior não está selecionado, não está dessa forma, se você arrastar um outro módulo aqui para frente, repare que não será feita essa conexão. Quando isso acontecer, basta você vir aqui na opção conectar, aqui na barra de página inicial, e aí você conecta o create com o módulo process, certo? E como eu apaguei o process 1, quando eu deleto e coloco novamente o outro processo, ele aparece como process 2, mas isso aqui não impacta diretamente no modelo. Vou deixar selecionado aqui para finalizar esse template básico, que finaliza com o quê? Com o módulo dispose, certo? Então, nesse caso específico, esse aqui é um exemplo mais simples possível para a gente configurar, para a gente começar um curso aqui no Arena de simulação, certo? A partir do momento que eu faço a criação desses módulos, crio o template inicial, agora sim eu volto configurando. E nessa aula a gente vai ver as configurações básicas desses módulos. Então vamos imaginar aqui, que nesse caso nós simularemos um sistema básico onde essas entidades são criadas. Aqui elas passam por esse processo e depois saem do sistema. Então, o que a gente poderia utilizar como exemplo aqui? Vamos pensar que você está num cenário de atendimento em que chegam pessoas em um sistema. Então vamos pensar, chegam pessoas, por exemplo, num supermercado, chegam pessoas em uma lotérica, chegam pessoas em um sistema bancário, chegam pessoas em um poupa-tempo, chegam pessoas em qualquer tipo de serviço em que elas passarão por um atendimento ali. Então são praticamente aqui utilizados como serviços, vão passar por atendimento, por um determinado tipo de atendimento, seja qual tipo de atendimento, atendimentos específicos aqui, como eu citei anteriormente, e depois desse atendimento, ela sairá desse sistema. Então, vamos imaginar aqui num sistema bancário.
chegaram as pessoas, elas passam por um atendimento, ou no caixa, ou conversando diretamente com um gerente, ou em caixa eletrônico, e saem desse sistema. Então, nesse caso específico, nós vamos agora configurar esse item. Então, vamos colocar aqui no Create, clicando 2 vezes, vai abrir aqui o módulo Create para a gente fazer a configuração. Aqui no nome, a gente vai colocar apenas um nome de chegada. Eu costumo utilizar sempre aqui letras maiúsculas, mas pode não ter importância isso. O tipo de entidade, eu sempre gosto de colocar aqui do que está sendo tratado, né? Então, depende do tipo de sistema em que está sendo representado. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o tipo de entidade são pessoas, né? São pessoas que estão entrando dentro desse sistema. Nesse caso específico aqui, o que significa esse item aqui do Create? É o tempo entre chegadas. Nesse caso, esse tempo entre chegadas ele pode seguir distribuições de probabilidade, que esse é o conceito aqui de simulação de eventos discretos. Né? Essas chegadas elas são aleatórias, então elas seguem determinado tipo de distribuição de probabilidade. E nesse caso específico, a gente já está passando, né, nesse exercício simples, aqui nesse exemplo simples, uma distribuição de probabilidade. Essas distribuições elas podem ser, na maioria das vezes, né, com o conceito aí de teoria de filas, elas seguem, na maioria dos casos, uma distribuição exponencial, uma distribuição de Poisson. Então, ela é uma distribuição aqui exponencial, randômica, então ela é totalmente aleatória. Ela pode ser também uma distribuição constante, ela pode ser uma distribuição a partir de uma programação. Então vamos imaginar assim que a gente tem uma programação de chegada. Isso aqui pode ser mais utilizado em fábricas, em cenários em que você tem uma programação já pronta, né, uma programação preparada de produção, por exemplo. E também aqui em Expression, né, nessa parte de expressão, você pode colocar qualquer outro tipo de expressão. Então você pode colocar exponencial, você pode colocar normal, triangular, uniforme, distribuição de Erlang, beta, gama, entre outras. Weibull, discreta, Poisson, log normal. Normalmente, num cenário, num estudo prático de simulação que a gente vai ver lá na frente, você pega, insere os dados de chegada, um tempo entre chegadas desses clientes que chegam ou dessas entidades que chegam no processo, e a partir dessas informações você verifica qual que é a distribuição de probabilidade que melhor representa essas chegadas. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a expressão que é aleatória exponencial. Então, vamos imaginar que essas pessoas elas chegam seguindo uma distribuição exponencial em média de 5 minutos. Então aqui é o valor, isso significa que as pessoas chegam seguindo uma distribuição exponencial com média de 5 minutos. Então uma pessoa chega aproximadamente a cada 5 minutos seguindo uma distribuição exponencial. Outros itens aqui que são importantes serão configurados posteriormente, mas nesse caso a parte aqui de entidades por chegada, máximo de chegadas e a primeira criação de entidade aqui que será no instante 0, nós não vamos configurar, a gente vai deixar desse jeito, que é o jeito mais o comum, é o básico aqui da utilização do Create, certo? Nesse caso, esse 1 significa que o 1 representa que para cada sorteio, né, que você está seguindo aqui uma distribuição exponencial, você está seguindo aqui a parte de Monte Carlo, né, números aqui aleatórios com base em Monte Carlo, com método, né, de Monte Carlo, ele é inserido uma única entidade no sistema. Então chega uma entidade por vez. Esse número máximo de chegadas a gente vai deixar infinito, né? Então o bloco create ele criará entidades infinitamente até ser interrompido pelo tempo de execução utilizado no modelo. Então ele vai criar infinitamente segundo essa distribuição de probabilidade, mas ele vai ter uma parada depois que a gente configurar ali a execução desse modelo. E esse 0.0 na primeira criação, que significa que a primeira entidade será criada no tempo zero de simulação, ou seja, iniciou,
será iniciada, será colocada aqui, será criada a primeira entidade dentro desse sistema, certo? Isso vai ter no material também, no e-book disponível, para vocês entenderem ali o passo a passo, né, o que significa cada item desse descrito. Então aqui a gente configurou o módulo Create, certo? Então aqui ele está configurado. A partir de agora, a gente vai para o módulo Process, certo? O módulo Process é onde essa entidade vai ser atendida, onde essa pessoa vai ser atendida, onde a peça, né, onde o item na fábrica será processado por um determinado tipo de recurso, uma máquina, uma pessoa e etc., né, dependendo do cenário que é possível. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com um sistema bancário e que vai ter um atendente aqui para fazer o atendimento, né, o processamento dos casos aqui, da necessidade que essas pessoas estão enfrentando ali nesse caso. Ao clicar duas vezes aqui em Process, vai aparecer todos esses itens aqui. Então vamos colocar o nome do Process como atendimento. Então aqui a gente vai ter um atendimento. Nesse primeiro modelo a gente vai utilizar apenas aqui o tipo standard, né, que é o padrão aqui que a gente utiliza para processos. A gente vai utilizar depois esse outro tipo em aulas subsequentes. E as ações aqui, vamos pensar no seguinte caso. Vamos imaginar, uma pessoa ela chega num sistema bancário, ela vai ocupar esse recurso. Vamos imaginar que eu tenho um atendente, ela vai ocupar esse recurso. Ou se não, ela vai aguardar na fila, ok? Ela vai gastar um tempo de atendimento pelo recurso, ou seja, o atendente vai gastar um tempo para atender você que quer fazer o serviço ali no banco, correto? E por fim, esse atendente ele vai ser liberado, né? Acabou o atendimento, ele vai ser liberado. O processo está apto a receber uma nova entidade, ou seja, quem está aguardando na fila agora entra para ser ocupado nesse processo. Para a gente fazer esse cenário, que é o cenário mais comum, a gente entra, a gente aguarda ou ocupa aquele atendente, é atendido e depois é liberado, né? Então a gente libera aquele atendente para ele atender outras pessoas. Como que a gente configura isso aqui dentro do Arena no módulo Process? A gente utiliza a opção Size Delay Release, que significa exatamente o que eu acabei de dizer. Então você ocupa, você tem um delay, você tem um atraso, um atendimento, ou seja, você vai gastar um tempo para atender e depois você vai liberar essa pessoa, ela vai sair desse sistema, consequentemente você pode atender outras pessoas, correto? Então, Size Delay Release, e quando a gente clica em Size Delay Release, para fazer essas ações que eu comentei, vai abrir uma caixinha aqui chamada de recursos. Então, você precisa adicionar um recurso aqui. Ou seja, quem que é o seu recurso no atendimento? É uma pessoa? É o caixa eletrônico? Se é uma fábrica, é uma máquina? É uma própria pessoa que está fazendo o serviço? O que é ali esse seu recurso? Então, nós vamos adicionar um recurso aqui, ó. Clicando em adicionar, a gente vai colocar o nome do recurso como atendente. Então, a gente tem um atendente. Nesse caso aqui, esse 1 significa que esse recurso ele consegue, né, atender apenas uma entidade por vez. Depois a gente vai ver como aumentar o número de recursos. Isso aqui não significa o número de recursos, ou seja, se eu colocar 2 aqui, não significa que o atendente, nós temos 2 atendentes. Isso é em um outro item, é um outro campo aqui, módulo do Arena, que a gente vai ver em aulas posteriores também. Então, nesse caso, nós temos essa opção, a gente vai deixar aqui como 1. Vamos imaginar aqui nesse caso que esse atendente, para que ele consiga, né, em média, ele consegue fazer esse atendimento seguindo uma distribuição triangular em minutos. Então, a gente pode também representar aqui vários outros tipos de distribuição, como a gente já viu ali no módulo de chegada. A gente pode colocar qualquer outra distribuição. Isso aí pode ser obtido em modelos de simulação a partir do momento que eu tenho dados, eu consigo ver qual que é a distribuição de probabilidade que será utilizada. Então aqui vai ser uma distribuição triangular. Vamos pensar aqui no mínimo 3 minutos. O valor mais provável aqui seria 5 minutos, com uma média aqui de 5 minutos, e um valor máximo de 7 minutos. Então vamos pensar que esses atendentes, depois que a gente coletou vários dados de atendimento, eles têm
essa distribuição. Então eles conseguem atender numa distribuição triangular de 3, 5 e 7 minutos. Então aqui no módulo de Process a gente configura dessa maneira, dando um OK, a gente já tem aqui a chegada e o atendimento configurados. O Dispose é o mais simples. O Dispose simplesmente a gente vai colocar aqui ó, a saída do processo, só para representar que temos uma saída desse processo, e aí o modelo ele fica configurado, a saída do sistema, a saída do banco e etc. Fica configurado dessa maneira. Reparem também que no atendimento, quando eu crio um recurso e depois salvo aqui as alterações que foram feitas, automaticamente esse símbolo aqui, esse identificador aqui, na verdade, ele fica logo acima do meu bloco de processo. O que significa esse símbolo? Significa o identificador de fila. Aqui serão formadas as filas, ou seja, as entidades que chegam, as pessoas que chegam, elas vão aguardar o recurso ficar desocupado para que essas outras pessoas possam ser atendidas. Então ele representa, quando a gente coloca um recurso, fica representado a fila aqui por esse símbolo, certo? Então esse modelo é o mais simples possível aqui para a gente utilizar o módulo Arena, certo? O que falta a gente fazer aqui nesse modelo? Vamos imaginar que nós agora queremos configurar o tempo de simulação. Tá vendo aqui que a chegada a gente colocou infinito? Mas esse infinito quer dizer o quê? A partir do momento em que ele está simulando, se a gente deixar ali sem configuração, ele vai ficar ali gerando pessoas entrando nesse sistema. Mas a gente quer fazer um modelo de simulação, então não faz sentido a gente deixar isso infinito. Vamos imaginar que você quer fazer uma simulação de um dia, de uma semana. Vamos imaginar que é um banco que trabalha 5 vezes por semana. Você quer simular uma semana toda, você quer simular um mês, você quer simular um ano. Né? Então depende aqui do tempo que você vai colocar nesse sistema. Então para isso, onde a gente vai fazer essa configuração? Vamos imaginar que eu quero simular 8 horas. Eu quero fazer uma simulação de 480 minutos. Vamos imaginar que esse banco ele trabalha 8 horas por dia e eu quero simular ali 480 minutos, né? 8 horas vezes 60 minutos, nós teremos aí 480 minutos. Como que eu faço para configurar? Eu venho na opção rodar, aqui em configuração de execução, né? Configuração, opções de execução, certo? Nós vamos explicar aqui todos esses outros itens mais para frente no curso, mas o que é importante para a gente aqui? Parâmetros de replicação, tá? Quais são os parâmetros? A gente vai ter uma replicação apenas, eu quero ver apenas um modelo simples aqui, uma vez, uma replicação. Nós vamos ver que para modelo de simulação a gente pode fazer várias replicações quando a gente fizer projeto, porque isso aí vai dar mais robustez para o nosso modelo. E aqui, na duração da replicação, a gente vai tirar o infinito e colocar 480 minutos, certo? Horas por dia, a gente pode deixar aqui 24 horas por dia, porque aqui no caso não vai alterar o nosso modelo. E a unidade de tempo base, isso aqui é importante por quê? Porque depois, quando a gente vai ter os relatórios, quando a gente obter os relatórios de resultados do modelo, se a gente está configurando, se a gente está colocando tudo em minuto, a chegada estava em minutos, os processos estavam em minutos, a unidade de tempo base aqui para a gente é importante a gente deixar na mesma unidade de medida, em minuto, porque aí nós teremos ali uma unidade, né, específica, padronizada para poder analisar os relatórios. E assim a gente configura os parâmetros de replicação. Ok. A partir desse ponto, o nosso modelo está pronto para ser executado, certo? Então, voltando aqui na página inicial, ou em rodar, vocês vão ter aqui, né, as opções para poder rodar o modelo, executar, ou apertar F5 ou clicar aqui. E aqui também, ó, na página inicial, vai aparecer essa aba aqui, rodar. Esse verificar o modelo, ele verifica se o modelo tem erros. Então, se eu clicar, nesse caso, por exemplo, apareceu, ó, não há erros ou avisos no modelo. Ou seja, meu modelo está pronto, não tem nenhum tipo de erro. Se tivesse algum erro, ele apareceria aqui. E aqui a gente acaba controlando também a velocidade de execução aqui. Então vamos colocar aqui, vou colocar um pouquinho bem devagar aqui para a gente analisar o que está acontecendo. Então repara aqui, eu coloquei para rodar. Então nesse caso específico,
aqui são as chegadas, né? Então, quantas pessoas que estão chegando, vou aumentar um pouquinho para vocês perceberem. Quantas pessoas aqui que estão deixando o sistema, né? Foram atendidas, já saíram do banco, por exemplo, do cenário que for aqui o atendimento. E aqui é o que a gente chama de WIP, né? Que é o Work in Process, que é o estoque em processo, né? Que são as quantidades de pessoas que estão dentro desse sistema no processo, certo? Então, ou em atendimento, ou ou aguardando na fila. Depois que a gente rodou os 480 minutos, vai aparecer esse item aqui, que é a simulação foi executada até o final, se a gente gostaria de ver os resultados. Então, para esse primeiro vídeo, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E aí no próximo vídeo a gente analisa esses resultados para vocês observarem, né, para a gente observar quais foram os resultados desse modelo. Só olhando bem por cima, a gente viu que criaram-se aqui, né, 90 entidades, ou seja, 90 pessoas chegaram aproximadamente aí, seguindo essa distribuição de probabilidade nesse sistema, 85 foram atendidas, e no final da simulação aqui 5 ficaram em filas, mas o que é importante para a gente aqui? Analisar esses resultados, ou seja, qual que é o tempo médio de fila, qual é o tempo de ocupação desse atendente, qual que é o número médio de pessoas na fila, qual que é o meu lead time total, ou seja, qual que é o tempo total que uma pessoa passa dentro desse sistema. Então aqui, a partir da análise desses resultados, que a gente vai ter ali a percepção se o nosso modelo está adequado ou não. Então isso vai ficar para o próximo vídeo em que a gente vai analisar os resultados desse modelo. Até a próxima aula.